que é o intervalo entre a jornada? Como é que é calculado esse intervalo entre a jornada? Como é que isso funciona? Então, o intervalo entre a jornada, hoje em dia, tem um mínimo, né, que é 30 minutos, Hum. que pela reforma trabalhista, né, trouxe. E também Durante quanto período trabalhado? acima de 6 horas. Para jornadas acima de 6 horas já pode ser 30 minutos. Então, 6 horas de jornada, o cara tem que descansar pelo menos ali 30 30 minutos. No minutos. mínimo. Hoje em dia, já depois do Covid e tal, isso tudo para restabelecer o emprego, né, para não precisar demitir, não haver demissão. Então, diminuir os custos por conta da Covid e tal. Aí tem. Deixa eu só. Tá assim, pra ficar mais perto. Tá, beleza. Aí esse pedido também é feito. Muito, muito feito. Porque esse pedido ele complementa o, o pedido de hora extra, né? É, Porque normalmente quando o cara não paga hora extra, ele suprime também o intervalo do funcionário. sim. E assim, eu acho esse difícil, esse pedido, ele é um pouquinho ilusório. Às vezes tem empregados que falam que não tira a hora para o intervalo de alimentação. Como é que você consegue trabalhar 6 horas sem pausas? Consegue isso. Sim. Consegue, Mas consegue. na prática é difícil. Eu não acho Bate a hora que do almoço, tu para, né? Então, é aí engraçado. o cara não paga hora extra lá e suprime o intervalo entre a jornada. Como é calculado esse intervalo? A turma tem muita dúvida sobre isso aí. Como é que calcula esse intervalo? É o mesmo percentual que é aplicado em hora extra? É diferente? Esse intervalo, galera, é a hora do almoço, tá? Que a gente tá É, falando. é o mesmo percentual, é hora extra. É tido como uma hora extra. Agora, antigamente, era, tipo assim, o empregado ele só concedia 15 minutos. Aí tinha que pagar tudo, a integralidade, em dinheiro. Hoje em dia é só a parte faltante. Tipo assim, se ele gozou 15 minutos, aí, por exemplo, é uma hora. Se ele gozou 15 minutos, o restante dos 45 É, mesmo. 45. É porque às vezes, né, os É, mas cálculos. advogado O não, advogado não precisa saber de não cálculo. precisa, não. Sim. O resto dos 45 é o que vai ser contabilizado em reais. Entendi, Isso em eventual condenação. entendi. Hoje a justiça do trabalho, ela tá mais... é, ela tem a tendência mais para aceitar os pedidos do funcionário ou a defesa da empresa? Olha, eu vejo muito acordo. Eu vejo muito acordo. Ou seja, isso revela que as provas de ambos os lados são boas. Entendeu? Mas Mas a eu. questão, desculpa te interromper, mas a questão de acordo é porque a empresa ela quer fazer um acordo mesmo, ela sabe que está errada, ou porque ela tem medo da sentença do juiz? Às vezes ela tá certa, faz o acordo, porque ela tem medo que o juiz condene ela. É isso. É Também, né? isso. A principal as provas são boas, mas não são tão boas a ponto de arriscar, se arriscar. Porque a justiça trabalhista é muito tendenciosa ainda pro empregado. Ela é tendenciosa para empregado ainda, Tem né? juízes e tem juízes, sabe? Mas ainda é muito tendenciosa pro Como é que tá a empregado. aceitação do juiz? Você que tá em audiência sempre. Como é que tá a aceitação dos juízes depois da reforma? Eles aceitaram de boa a reforma? Normal. Eu achava que os casos iriam diminuir, mas parece que aumentaram. Vou te Eu falar tenho uma essa coisa. impressão. Essa questão dos casos trabalhistas, uma coisa que eu percebo, né? Tanto Sim, como contador, até mais como contador. sim. É, eu vejo o seguinte: a reforma ela trouxe uma segurança jurídica maior, não para a empresa, mas para o processo como um todo, né? Para o direito do trabalho. Ele trouxe a segurança para o direito do trabalho. Porque o que, é que a gente tinha? A gente tinha muita aventureira no direito do trabalho. Muito. E tinha gente que ganhava O cara nessas dizia, tu aventuras. fez o quê? Trabalhei 10 anos lá, o cara trabalhou um ano só. Trabalhei 10 anos, nunca tive hora extra, não, nunca recebi hora extra, e eu fazia 10 horas extra por dia. O cara, aquela ilusão toda, a reclamação do cara trabalhou um ano só. A reclamação dele dava 2 milhões. E ele ia. Aí fazia um acordo de 2 mil reais. Porque antigamente era mais fácil ainda para o empregado. Hoje não tem mais isso não, né? Hoje ele tem que provar muito bem. Tem que ter muitas provas para que ele possa ganhar um valor nessa proporção aí que você indicou. Eu conheci um cara, não foi cliente nosso não. Conheci um cara, que ele colocou um condomínio na justiça.
como se trabalhasse lá. Agora, isso antes da reforma. Sim. Ele nunca trabalhou lá. Só que ele passava todo dia na frente do condomínio. Eita. Então, ele sabia o nome do porteiro. Ele conhecia o porteiro lá, sabe o porteiro por nome. Sabia o nome do síndico, que perguntou ao porteiro. Sabia o nome de alguns moradores. Aí o porteiro dizia a ele quem era um morador chato, quem era um morador bom. E aí ele foi Deus. juntando essas informações, colocou na justiça e fez um acordo com o condomínio. Hoje, fizer isso, dá errado. Depende. Acredito que pode dar certo ainda essa técnica. Pode. Vixe, eu tô ensinando uma parada aqui que... A depender das provas. É porque o juiz vai muito por prova. Se ele conseguir convencer o juiz, é capaz de ele ganhar. Ou Nessa sair, história ou sair aí- preso, algemado, né? Não. Tu lembra uma vez, uma audiência, eu tava contigo nessa audiência. Isso é um caso, né? A gente tá falando aqui caso Reais, né? fictício, né? A gente pode falar de casos reais. Eu não entendo muito bem o código de ética, não. Se tiver advogado aqui dizer que eu não entendo o código de ética, hein? Ixi, Maria. Do jeito que advogado gosta do outro. Que o juiz botou uma pressão tão grande na testemunha. Tu lembra disso? A testemunha começou a chorar. Eu fiquei até com pena da testemunha. Lembra? É. É comum isso? Não. Não. Aquele caso é atípico. Hoje em dia eu não vejo muito, não. Os juízes são bem tranquilos, só orienta mesmo, diz os riscos, né, de um testemunho falso, mas não faz esse tipo de pressão, né? Porque eu acho que naquele caso o juiz estava sentindo que ele estava nervoso, né? Que ele estava mentindo, algo assim. Eu acho que foi esse tipo de percepção. Deu errado aquele.